Está no ar o podcast mais disruptivo do Brasil. Disrupções, comigo aqui, Zé Leonardo. Alô, alô, fala Brasil, fala Rio Grande do Norte, Pará, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Fala Niterói, Miguel Pereira, venha ver Afuá, Cacilândia, Cordilheira Alta e Domingos Martins, que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. E sem rodeio nem floreio, se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se transformou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. E como em todos esses 44 episódios, chamo aqui o meu dileto amigo, companheiro e companheiro desses 44 episódios até agora, né? Que nós estamos no nosso episódio número 44. Tony Dias, fala, Tony! Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas do meu Brasil. Pois é, né, Tony Dias, né? Mais uma semana se encerrando, né? Se enterrando também, eu falar enterrando, né? De fato é um enterro a cada dia, a cada semana nesse país, né? Mas mais uma semana se encerrando, estamos aqui gravando no sábado, dia 17 de setembro, né? Exatamente às 8 horas e 53 minutos. Como de costume, nós vamos começar aqui com o nosso editorial, Tony Dias. E o nosso editorial tem essa vinheta aqui. Não! Palavras ao Léo, Tony Dias. Para quem nos acompanha, sabe que o Palavras ao Léo, né, é o nosso editorial e, obviamente, faz uma brincadeira com o meu nome, né, e com um ditado muito, né, popular na língua portuguesa, que é falar palavras ao Léo, que é justamente você dizer coisas e ninguém escutar, né, que é mais ou menos o que a gente faz aqui nessas manhãs que a gente se reúne, né, Tony Dias? Mas, meus amigos e minhas amigas, há um ditado muito popular na Espanha que diz o seguinte, né? Cria cuervos que te sacarão los ojos, ou seja, crie corvos que eles arrancarão teus olhos. Também é o nome de um filme do grande diretor espanhol Carlos Saura, né, que se o meu amigo, minha amiga, né, acompanha cinema, né, sabe muito bem quem é Carlos Saura, qual é a importância dele para o cinema no século XX, que aborda o período do franquismo naquele país. Essa semana, em várias redes da bolha de esquerda, esse provérbio foi bastante relembrado. Isso em função do ataque sofrido pela jornalista Vera Magalhães, desferido pelo deputado bolsonarista Douglas Garcia, até então um daqueles personagens obscuros e periféricos que apoiam o Bozo e estão dispostos a reproduzir o comportamento esquizofrênico do mito. Esse ataque é mais um do rol daqueles ataques vis e rasteiros típicos dos desclassificados que apoiam o atual presidente. Mas isto a gente já sabe e espera, inclusive.
Porém, apesar do repúdio que o ataque deve causar, sem nenhum senão, é preciso também fazer uma reflexão sobre o papel da imprensa na ascensão desse fenômeno político que varreu o país em 2018. Grande parte da imprensa, inclusive a jornalista agredida, tem sua parcela de responsabilidade por isso. Vera Magalhães, por exemplo, foi uma das jornalistas que endossou e apoiou o golpe de 2016, com virulentos artigos contra a presidente Dilma e, sobretudo, contra o PT. Vera também era uma das que adotou acriticamente, ou seja, sem nenhuma reflexão, o discurso lavajatista, que quis criar um herói salvador, tipo Bozo, que foi o Moro, né? Que levou à prisão de Lula, o tirano do par em 2018, facilitando a subida de Bolsonaro ao Planalto. Vera Magalhães chegou a questionar a Folha de São Paulo sobre a manutenção de Guilherme Boulos entre seus quadros de colunistas, comparando a bandidos devido à sua militância no MTST. Vera é reacionária igual a Bolsonaro, só que preferia outro candidato, no caso, Sérgio Moro. Com a impossibilidade deste, sobrou a ela o ataque a Bolsonaro. Mas veja, ela, como tantos outros articulistas da grande imprensa brasileira, tendem a igualar o Bozo ao Lula. Vera Magalhães foi vítima de uma agressão covarde. O deputado bolsonarista mereceu o esculacho de outro jornalista que estava no debate promovido pelo portal UOL e Folha de São Paulo, no caso, Leão Serva, que tomou o celular do imbecil e o expulsou do recinto. Entretanto, isso não a torna menos culpada pelo que vivemos há 3 anos e meio. O caso é que os corvos resolveram arrancar os olhos de seus criadores. E tendo dito isto, Tony Dias, entrego esse espinhoso abacaxi a vossas mãos, para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas queridas do meu Brasil. Pô, falar sobre o que aconteceu com a Vera Magalhães é um pouco complicado, porque tem um fator muito interessante. Ela criou lá, para quem acompanha a política no Brasil, Vera Magalhães, junto com Reinaldo Azevedo, Felipe Moura Brasil, Diego Mainardi, toda essa galera aí que hoje aí está na Jovem Pan, Antagonista, Brasil Paralelo, esses canais aí, Rede TV, eles criaram um mito. Eles ajudaram muito ao crescimento aí dessa extrema-direita no Brasil, porque aquele ódio que eles praticaram contra o PT, toda aquela campanha de desmoralização, criminalizando o PT, os movimentos sociais, está surtindo efeito hoje em cima deles. Mas só que a gente não pode também fazer o mesmo ditado do olho, dente por dente, olho por olho, bicho. O que está acontecendo hoje, toda essa violência, foi refletida essa semana numa pesquisa do Datafolha, que mostrou que mais de 60% das pessoas estão com medo de se expor politicamente no Brasil. Por que isso está acontecendo? Esse cenário todo, dessa violência, desse caos todo, dessa banalidade do mal, bicho. Eles lá atrás, as crueldades que Vera falou, o próprio Reinaldo, quantas vezes o Reinaldo tem um episódio do Reinaldo que ele falou que o Papa Francisco, quando tomou posse, não representava ele como conservador, que o Papa Francisco era avançado demais. Palavra do próprio Reinaldo Azevedo, bicho. Se ele se arrependeu ou não, para você ver o nível de abstração, o nível de como esses caras lá atrás, num passado não muito longínquo, um passado recente, eles se equivocaram. Eles criaram essa temperatura toda. Aquelas manifestações que rolaram em São Paulo,
de milhões de pessoas na rua, bancado por MBL, por essa galera toda, levou o país a esse caos. Eles são culpados, sim, mas só que eles não podem também, a gente tem que ter também o discernimento de compreender o seguinte, não dá mais para a gente ficar com essa banalidade do mal, porque esse fruto maldito que eles criaram, eles precisam ser neutralizados dentro do processo democrático. E como a gente vai conseguir fazer isso? Através do voto. As eleições já estão aí, faltam 15 dias para as eleições, 2 semanas. Então, como a gente vai neutralizar? Votando certo, escolhendo candidatos certos, escolhendo pessoas que possam, sim, modificar esse status quo. Porque, por exemplo, se você for analisar o dia 7 de setembro, quais eram as pautas primordiais do 7 de setembro? Fechamento do STF, fuzilamento da Petralha, ódio para cima e para baixo. Então, essa loucura toda que o Brasil se tornou, essa distopia, a gente vive uma distopia e barbárie, bicho. Muito diferente daquele clássico filme lá do Silvio Tender, Utopia e Barbárie, só que hoje a gente vive a distopia. A gente não tem um cenário. Pega a proposta. Eu tenho acompanhado todos os programas para presidente. Você não vê nenhuma proposta no bolsonarismo. Quando você vê os partidos que apoiam ele ali, o PP, o PL, o Republicanos, você só vê pânico moral. Você só vê castração química. Clarissa Garotinho ainda com esse papo de castração química, papo de pedofilia. Tá entendendo? Eles trouxeram a QAnon e eles praticam a QAnon. Então, isso é uma grande violência. Agora, como a gente vai trabalhar isso? Aí entra uma questão do campo progressista começar a entender que a gente precisa restabelecer o diálogo. A gente precisa de bons conteúdos. A gente precisa fazer uma formação democrática no Brasil. É o que eu sempre falo aqui. Eu estou aqui há 1 ano que eu e o Zé, a gente faz... Eu até falei no início que a gente faz uma psicanálise ao vivo, tá entendendo? Porque aqui a gente fala, e a gente bota um pouco para fora as nossas angústias. Mas se a gente for analisar, a gente precisa de uma... Disrupções é a nosso divã, né? Às vezes. É o nosso divã. E aí que eu estava falando, a questão da gente poder fazer uma formação democrática. A gente sempre falou aqui, você pode ser de direita, bicho. Não tem problema nenhum você ser de direita. Você pode ser conservador, não tem problema nenhum. Você pode ser liberal, não tem problema nenhum. O que você não pode ser é fundamentalista. O que você não pode ser é violento. O que você não pode ser é uma pessoa autoritária. A gente precisa voltar ao bom diálogo, a gente precisa voltar a construir utopias, seja lá do campo progressista, do campo socialista, do campo conservador, a gente precisa de ter novos diálogos. A gente precisa da tão sacrificada dialética. E para a gente conseguir um processo desse, a gente precisa de unificação. A gente precisa da divergência, bicho. A gente precisa do conflito, sim. A gente precisa do conflito. O conflito, eu não vou ser ingênuo de falar, a gente precisa do paz e amor. Não, a gente precisa do conflito. A gente precisa que as pessoas voltem a conversar. Divergiu, por exemplo, a função da imprensa é entender como funciona todo o governo. Porque um governo que não tem uma imprensa livre, ele não é governo, bicho. É uma ditadura. A empresa tem que questionar, A empresa tem que pegar o diário oficial e fazer buscas de dados ali para pegar algum desvio padrão. Tem que fazer. É assim que funciona a democracia. E eu acho que a gente está muito... A gente perdeu esse encantamento com a democracia. Se você for analisar, a Vera, quando ela fez toda essa patuscada toda, lá na época do 2012, 2013, 2014, ela não foi ameaçada nenhuma vez. O PT não ameaçou ninguém, bicho. Tá entendendo? Até o próprio Michel Temer, quando sofreu aquelas denúncias, ele deixou o campo, ele fez o processo político dele para ele não ser impeachmentado, mas a imprensa noticiou. Não teve nenhum ataque à imprensa como a gente tem hoje. Toda semana você tem um ataque, especialmente a jornalistas mulheres. Isso é um fator muito interessante. Você não vê nenhum jornalista homem, a não ser alguns que têm uma estrutura, vamos dizer assim, física, vamos dizer assim, que sejam magros, sejam jovens,
que o bolsonarismo associa à homossexualidade. Mas você não vê o Bolsonaro agredir, nem os asseclas dele, agredir jornalistas que têm uma estrutura física mais forte. Perceba, ele só agride essas pessoas porque eles julgam que elas sejam gays e jornalistas mulheres. Não é só a Vera Magalhães, a Patrícia Campos Melo já foi agredida demais. Você vê aí a agressão que ele fez aí à jornalista Daniela Lima. Você vê aí a agressão que ele fez há 2 semanas de uma jornalista da Jovem Pan, bicho. Ele agrediu aquela Amanda Klein da Jovem Pan, do qual o marido patrocina ele. Olha como esse cara é, como a trupe dele é. Você não vê ele agredindo um homem. A agressão a Manuela Dávila, bicho. A Manuela Dávila, ela foi muito mais agredida. Ela é agredida todos os dias. Ela nem está concorrendo às eleições esse ano, porque ela sofreu tanta agressão, tanto assédio moral. E não só, usando a condição dela de mãe também, né? Usando a condição de mãe, bicho. Ameaçaram a filha dela, né? A Gabriela Priori, 2 semanas atrás, foi agredida pelo Bolsonaro assim. Compreenda. Até a própria Anitta foi agredida por causa de uma tatuagem. Aquilo ali é agressão, bicho. Então, o que a gente está entendendo hoje é o seguinte: a gente precisa restabelecer a democracia no Brasil. A pesquisa da Datafolha, que a gente vai conversar depois sobre essa questão da violência, isso tem que acabar. Um maluco essa semana morreu, bicho. Um maluco essa semana morreu por causa de... Eu não digo que isso nem é crime político, isso é mais, eu acho que isso é crime ideológico. É crime ideológico. O cara viu uma pessoa com o carro adesivado, deu uma fechada, saiu correndo, caiu no barranco e morreu. Olha a loucura. Você viu a semana passada, aquele empresário que humilhou uma pessoa só porque ela se dispôs a votar no Lula. Olha onde que a gente chegou. A gente chegou ao nível da banalidade do mal, bicho. A gente está aceitando isso nesse processo político no Brasil. E como a gente vai trabalhar isso? A gente precisa, sim, de uma nova educação democrática, independente da filosofia que você siga, independente da sua ideologia, bicho. Cada um tem suas necessidades, cada um tem o seu ponto de vista. A gente precisa estabelecer um novo paradigma no Brasil, de enxergar coisas diferentes. Não dá mais para a gente continuar nessa distopia e barbárie. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum, bicho. Isso só vai levar a gente a mais confusão. É muito sério o que está acontecendo no Brasil hoje. Essa temperatura, e conforme as pesquisas vão apontando uma possível vitória de Lula, ou no primeiro ou no segundo turno, todas as pesquisas elas estão uniformes com a estabilidade que o Lula tem. Isso vai deixando cada vez mais essa base fanatizada, desesperada. Por quê? O que esses caras fizeram com esses fanáticos? Eles colocaram eles introduziram uma lobotomia, eles introduziram viés de confirmações de que que o Brasil está à beira de um comunismo. Porra, bicho, o PT teve 14 anos no governo. Quais ações comunistas que o PT tomou? Nenhuma. Foi um governo até liberal, bicho, demais. Tá compreendendo? E aí ele começa a usar pânico moral, e essa galera tá muito doida, porque a grande massa nunca teve formação política. Quando eu falo formação política, não sabe o que significa o conservadorismo, não sabe o que é uma social-democracia, não sabe o que é uma democracia liberal, não sabem nada. E essa galera se acha política. Então, eu acho que hoje a gente precisa muito trabalhar a formação democrática para que a gente possa estabelecer diálogos, para que a gente possa ter dialéticas, para que a gente possa construir um Brasil novo na divergência, bicho. Porque eu também não quero só conversar com o progressista, não, bicho. Porque eu acho que vai ficar uma coisa muito retórica. Vai ficar muito fácil. Não, a gente tem que entender o ponto de vista do outro. E a gente perdeu esse canal.
A gente perdeu isso tudo. Por quê? Justamente porque essa imprensa que se favoreceu muito dos algoritmos, porque aí tem uma coisa muito técnica, porque o algoritmo, muitos desses caras, eles usavam palavras de ordens, eles usavam muitas hashtags, então eles conseguiam ter audiências muito grandes, bicho, nos seus discursos eloquentes, porque um discurso eloquente, bicho, manipula as pessoas. Então, Zé, só para terminar aqui agora, o que eu estou analisando essa brincadeira toda é que, tipo assim, tem que dar solidariedade para Vera Magalhães, entendeu? Que ela reflita sobre o passado dela e que daqui para frente, caso o PT volte, ela compreenda que não tem mais, ela vai poder criticar o governo, sim. E ela vai até se sentir bem podendo criticar um governo democrático. Porque apesar do que disseram aí pelo PT, essas coisas todas, mas o PT sempre fez um governo democrático. Tanto que Dilma sofreu o golpe, e aquilo foi golpe, sim. Ah, juridicamente não foi. Foi um golpe parlamentar. A gente tem que compreender isso muito bem. Criaram lá um factoide de pedada fiscal, aquela coisa toda, dentro da lei que o Bolsonaro fez agora, duas piores. Essas PECs que o Bolsonaro fez agora é 3 ou 4, 5, até 10 vezes pior do que as pedaladas fiscais, que a gente um dia tem que falar sobre isso de uma forma mais ampla para entender o que é essa pedalada fiscal, que não foi, e derrubaram a Dilma. E a Dilma, o que ela fez? Ela podia resistir. Ela foi lá democraticamente, desceu pela porta da frente. Entendo, a Dilma desceu pela porta da frente do palácio. Pode parecer ou não, mas foi uma cena linda, porque ela tomou o golpe, desceu todo o governo pela porta da frente. Se eles tivessem feito tanta merda, saía pelas portas dos fundos, mas não. O governo saiu pela porta da frente. Lula foi preso injustamente. Ele poderia ter conseguido aí um asilo político, era muito fácil. Conseguiria um asilo político tranquilo. Não. Ele foi preso. Ele quis ser preso. E ele foi para a cadeia, ficou 580 dias preso de forma irregular. Então, compreenda o que é ser democracia. E eu acho que a gente precisa hoje no Brasil estabelecer a democracia, bicho. A gente está num momento muito tênue entre a democracia e uma autocracia. Veja o que aconteceu com a Hungria. Veja o que aconteceu com a Venezuela. Veja o que aconteceu com a Nicarágua. Eram países democráticos que entrou autocrata, aí eu estou falando autocrata de esquerda ou de direita, seja lá qual for. Os autocratas, quando entram no poder, eles fazem a erosão da democracia por dentro. A Hungria deixou essa semana de ser considerada. A Hungria hoje não é considerada uma autocracia eleitoral. Ela vai perder vários recursos da comunidade europeia. É isso que nós queremos para o Brasil? Então, senhora Vera Magalhães, senhor Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo agora todo mundo está dizendo que ele é petista, bicho. É muito engraçado isso. Mas você vê que lá atrás, como que eles criaram isso tudo? Essa temperatura que a gente vive hoje no Brasil foi construída lá atrás. Agora, vamos ver o que a gente pode fazer daqui para fora. A cassação para esse deputado aí bolsonarista e que a gente, dia 2 de outubro, restabeleça aí a nossa democracia, bicho. Pois é, Tony Dias, né? Eu acho muito difícil a Vera Magalhães fazer algum tipo de autocrítica, né? Mas, assim, torço que faça. Né? Mas, enfim, o fato é que realmente foi agredida. Nós repudiamos a atitude do deputado aí, bolsonarista, mas reafirmamos, né, também a nossa posição crítica a esses setores da imprensa, e aí eu não vou dizer que é toda a imprensa, né, e nem todos os jornalistas também, porque, inclusive na chamada grande imprensa, né, nos monopólios, existem jornalistas ainda sérios que fazem seu trabalho, inclusive de direita, hein? Não estou falando só jornalistas progressistas, não.
mas que fazem seu trabalho, que é o trabalho de informar, né? Sobretudo, e não de criar narrativas, né? Porque parece que o jornalismo hoje se resume a criar narrativas, né? E o jornalismo não é criar narrativas, né? O jornalismo é você informar, e existe o jornalismo opinativo, né? Aí o cara está dando uma opinião, o jornalista está dando uma opinião, mas que ele tem que deixar claro que é a opinião dele ou do veículo, que também tem, né, o direito de opinar. Mas essa opinião tem que ser uma opinião que não fira a realidade, né? Eu acho que essa que é a questão. Existe uma realidade concreta, objetiva, você opina em cima dela, né? O que você não pode é criar narrativas que não se sustentam em fatos, né? Tem um termo até que se usa para isso no jornalismo, que eu agora não vou me lembrar, né? Que até o Pingo nos Is caiu, né? No TSE, caiu nesse como uma principal, né? Como é que é? A principal o programa que faz esse tipo de, ou seja, ajeita o fato à narrativa que ele tem, né? Não só o Pingo nos Is, cito o 247 também, cito o DCM, mas parece que hoje o Pingo nos Is é o principal que faz esse tipo de manobra, né? Que é ajustar o fato à narrativa que você tem, né? Não, mas Léo, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque são desses veículos que a gente gera esse fanatismo todo, sim, bicho. Claro. Porque o que acontece? A gente tem que compreender que o fato, e aí a gente tem que voltar lá na psicologia. Tem uma teoria do julgamento moral. Eu esqueci o nome do autor agora. É muito ligado à questão do Piaget, essas questões todas, mas é um outro autor. Ele diz o seguinte, que cada ponto de vista, no mínimo, para cada fato, você tem pelo menos 7 prismas diferentes, que vai de acordo com a sua sociedade, que vai de acordo com a cultura e vai de acordo com os pactos que aquela sociedade e cultura praticam, bicho. Então, tem costumes que aqui no Brasil são diferentes do costume americano. Tá entendendo? Tem costumes não vou nem longe, tem costumes que acontecem, vou pegar Copacabana e Chapéu Mangueira, que é um colado no outro ali no Rio de Janeiro. Ali é o asfalto, Copacabana, Chapéu Mangueira é uma favela. Tem coisas que acontecem na favela que são pactos daquela sociedade, são as verdades daquela sociedade, e coisas que acontecem ali em Copacabana, que são os fatos de Copacabana, e eles estão ligados ali nem menos de 1 quilômetro. Então, compreender o julgamento moral, compreender o que estabelece ali as suas relações ali como sociedade, é uma coisa. Agora, distorcer o fato para que ele beneficie o seu político de estimação ou a sua corrente política, bicho, isso é o grande perigo que nós temos hoje. E com os algoritmos, bicho, e com essa loucura toda das big techs de manipular e deixar você ali mais tempo possível dentro da plataforma, isso é muito arriscado. Por isso que a gente está vivendo essa distopia hoje. Compreendendo? Por exemplo, se a gente pega material ligado ao bolsonarismo, cara, é muito louco. Eu monitoro, participo de 2 ou 3 grupos bolsonaristas, ele distorce o fato todo. A questão da farmácia popular dessa semana, Léo. Antônio Dias, é bom esclarecer que você participa para entender como é que pensa esse pessoal. Eu participo para poder compreender. Porque o que acontece? Eu estudo esses fenômenos. É uma coisa que me interessa muito. Eu acompanho praticamente, para você ter uma ideia, eu acompanho toda. Eu tenho uma reta. Eu tenho uma reta meio que ideológica. Então, eu vou lá na extrema-direita e venho trazendo a informação para o centro. Depois eu vou lá na extrema-esquerda e venho trazendo a informação para o centro. Porque se você pegar o fato, bicho, como eu falei, você tem 7 prismas diferentes pela teoria do julgamento moral. E se você estabelecer isso num campo ideológico, você vai ter o mesmo fato com visões diferentes. Por exemplo, a questão do medicamento aí,
da farmácia popular. Na esquerda, lá, ultra-esquerda, lá no PCO, o D, caraca, isso foi um crime, que não sei o quê, papá. Quando você vai na extrema-direita, não foi bem assim. É que o governo, papapá, a questão das rachadinhas, a questão dos apartamentos do Bolsonaro. Tá entendendo? Você vê que a direita fala, não, não foi crime, ele pagou em dinheiro de conta corrente. Então, o fato, ele vai sendo misturado. E o que você está dizendo aí desses veículos aí, é justamente isso, é porque eles distorcem o fato a favor do seu editorial. Isso aí, eles ajustam o fato à narrativa, né? A narrativa Essa é o seu editorial, é o seu interesse e uma coisa pior, ao viés de confirmação dos ouvintes. Porque, bicho, o grande problema que nós temos hoje, né, que foi criado, se a gente for pegar, por exemplo, vamos pegar lá na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, qual foi o instrumento que fez Hitler manipular a população inteira? O rádio. Se você for pegar o rádio, o que ajudou o nazismo a se desenvolver muito bem na Segunda Guerra Mundial foi o rádio. Então, Goebbels e toda aquela trupe lá da SS, eles se comunicavam de uma forma muito rápida com as pessoas. Então, o que eles diziam ali, chegava às pessoas muito rápidas. Então, a pessoa estava ouvindo ali, porra, legal, isso é maneiro, porque ela não estava ouvindo. Foi igual a eleição de 89, quando a Globo foi e manipulou aquele discurso, aquele debate de Lula e Collor. E hoje o que acontece? Hoje, com o advento aí dessas tecnologias novas, que a gente ainda não sabe explorar elas ainda, são tecnologias muito novas, são meios de comunicações muito novos, a gente ainda não sabe, a gente não consegue entender muito bem esse algoritmo. E esses caras conseguiram entender. Então você vive cenários de guerras, de narrativa, porque as pessoas gostam de treta, bicho. As pessoas gostam da treta. Então, esses veículos, por exemplo, você vê uma notícia nacional, porra, caraca, tá que pariu, é isso aí mesmo. Tem um viés editorial, mas você fica, é o fato. Mas aí quando você vai lá para a Jovem Pan, você vê lá aqueles malucos apontando, falando, opinando, mentindo. Aí você vai lá nesses outros veículos de esquerda também, que aí a gente tem que ter uma ponderação muito grande de entender como funciona isso, para a gente não virar boi de piranha, para a gente não ficar manipulado. Porque o grande problema é a gente ficar manipulado pela informação, bicho. E quando a gente vive ali essa lobotomia, quando a gente fica com viés de confirmação aflorado, bicho, você não consegue ter diálogo. E esse que é o problema que nós temos hoje no Brasil. A gente precisa de uma frente ampla. Porque se a gente for analisar, já são 6 anos de distopia no Brasil. Desde o golpe parlamentar, e vou voltar até mais. A gente está quase uma década vivendo um retrocesso muito grande, desde aquela primavera de 2013. Então, é muito perigoso o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Agora, falta maturidade para a gente compreender o que é fato, e aí, se é fato, vamos compreender esse fato. Opinião tem que ser embasada. Uhum. Porque senão, bicho, principalmente de que tem acesso, né? Assim, nós temos responsabilidade aqui, mas nós não somos ouvidos, né? Nós não somos representativos, né? Isso é o Tony diz. Somos 2 caras que fazem um programa, né? Temos hoje a tecnologia que nos favorece, né? Estamos dando nossas opiniões e mesmo assim nós temos assim cuidado de pesquisar, né? De checar. Muitas vezes eu falo uma coisa e o Tony fala, olha, não é bem assim, Zé. Não vamos botar isso no ar, não, que não é bem por aí, né? E a gente vai checar lá, realmente não é bem por aí, né? Então, se nós temos essa responsabilidade, acredito que uma Vera Magalhães tem que ter muito maior, né? Porque o acesso que ela tem aí ao público, né? É muito maior que o acesso nosso. Por exemplo, o Theo aqui está atrás de você fazendo uns negocinhos aqui que eu não sei, não identifiquei o que é, né? É o quê? É um bichinho aí. Mas nós temos essa responsabilidade, né? E a Vera Magalhães, ela tem que ter muito mais, o Merval Pereira tem que ter muito mais, o Kennedy Alencar tem
tem que ter muito mais, né? Sei lá, o Megali tem que ter muito mais. Bota aí todos esses caras que estão na Band, na Todos Globo, eles, na Leonardo Record. Atush do 247 também. Tem que ter aí o pessoal do 247, da Mídia Ninja, do DCM, tem que ter muito mais, porque eles recebem dinheiro, né? Eles são vistos por muita gente, né? Eles têm, assim, eles têm essa repercussão que a gente não tem, né? E tem que ter muito mais responsabilidade do que nós aqui. Nós temos muita, né? Então, assim, eu espero que esse período, né? A gente fala de 4 anos, 3 anos e meio, mas você alongou para 6, você alongou para 10, que seja, né? Um período que tem que servir para que a gente aprenda, tem que ser pedagógico, né? Eu acho que a gente for tirar alguma coisa, algumas lições aí desse período bozoliano, né, que seja essa lição de, olha, né, vamos estudar mais, vamos ser mais responsáveis com o que se fala, né, para a gente não criar monstrinhos por aí. Né? Tony É Dias! justamente isso que eu acho que é a grande. Que é o cerne da questão nessa brincadeira toda. Como eu falei, ano que vem, com a vitória do Lula, vai ser uma coisa muito interessante. Por quê? Porque eu já estou começando a ver os veículos, vamos dizer assim, tradicionais. Porque a gente vai ter. Essa galera que hoje está aí nessa hegemonia, o que vai acontecer? Bolsonaro não vai ser mais pauta. O Bolsonaro não vai ser mais pauta porque ele não vai ser o teto de vidro. Então ele vai sair desse cenário mainstream e vai voltar para onde ele sempre reinou, lá na Esgotolândia. O que acontece? Você acha que a Jovem Pan vai acompanhar ele na Esgotolândia? Vai escolher um outro, né? Com certeza. Tu acha que o Metrópolis vai acompanhar Bolsonaro na Esgotolândia? O que vai voltar? Não. Vai voltar o teto de vidro tradicional. Vamos voltar lá para a questão de combater o PT e o petismo. Então vai mudar as redações, pelo que eu já tenho visto, porque, como eu falei há pouco tempo atrás, eu acompanho todo o processo jornalístico no Brasil. Como eu trabalho em casa, eu tenho lá meus trabalhos em casa, eu fico praticamente o dia inteiro em casa, tá entendendo? Essa é uma das vantagens que tem desse mundo novo, exponencial que surgiu. Eu acompanho. Então eu tenho um hábito lá, porra, aconteceu um fato tal, porra, vou escutar aqui o que essa galera da Band News está falando aqui. Eu vou lá de manhã escutar a Dora Kramer. Não sei o quê. Eu vou estudar lá agora, vou ver o que o Leonardo Boff está falando aqui no ICL. Eu vou ouvir o que o Gessé de Souza. Sabe de uma coisa? Agora eu vou ouvir o Limbac. Então, hoje, com essa coisa da informação, você pode escolher quem você quer ouvir. E eu parti de um princípio, Léo, que é o seguinte: eu não tenho que escutar o que eu quero ouvir. Esse que é o grande problema que tem hoje, porque a grande parte da população só quer escutar o que lhe agrada. E esse é um grande erro, por quê? Tanto você escutar o que lhe agrada, você não consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Eu falei há muito tempo atrás com um grupo de pessoas aqui que eu conheço sobre essa violência, que eu sentia medo, isso eu falei em abril. Teve pessoas que chegou para mim, Tony, tu tá ficando muito paranoico, sabe por quê? Porque você ficou em recluso. Não existe isso, não. Aí agora o que está acontecendo? Mas por que eu vejo isso? Pelo discurso, bicho. Essa coisa bélica. Então, o que a gente está entendendo é o seguinte, que a gente tem que compreender é que a gente precisa voltar de novo à questão dialética. A gente precisa voltar para um bom debate. A gente precisa divergir, mas divergir com ideias, não com pânico moral. O que a gente essa campanha eleitoral, bicho, ela está sendo toda baseada em pânico moral. Você não tem propostas. Eu vou muito sincero, eu peguei todos os programas e li todos. São todos genéricos. São todos programas genéricos. Você não tem programa efetivo. Você não debate propostas. Quais são qual é o debate hoje? Você é ladrão. Você é genocida.
Ah, você espanca a mulher, você vai liberar drogas. Esse virou o debate político no Brasil. E é como a gente vai avançar como nação. E aí essas imprensas que vêm por trás, criando fatos narrativos para poder conseguir dinheiro de algoritmo, o que elas fazem? Elas ficam estimulando a sua base ali de seguidores para poder, tipo assim, fazer os cortes e botar as hashtags que geram treta. O Twitter é o quê, bicho? O Twitter é treta. O Twitter é treta. Eu uso o Twitter quando eu quero ter uma informação. Eu vou lá no Twitter para ver da onde que surgiu a fofoca. Que você consegue ver da onde surgiu a fofoca no Twitter. E acabou. Porque se você fica meia hora no Twitter, bicho, você vira um ser. Você vai querer ir para a guerra. E é isso que essas mídias sociais exploram. Então, o que a gente precisa hoje é de um bom debate. E são poucos os veículos que querem um bom debate. Porque a treta enganja. A treta gera dinheiro. Então, a gente entrou no vício da treta. De ofender. Aí a gente volta lá para a Vera Magalhães. O que aquele deputado foi fazer foi o quê? Foi criar treta para ele poder ter audiência. Isso acabou porque o diretor lá da TV Cultura pegou o telefone do cara e jogou fora. Porque senão ia ficar ali horas. Treta enganja, bicho. A gente tem que arrumar umas treta aí com alguém aí pra gente. Já basta, gente. Tony Dias, vamos avançar aí na pauta, vamos, Tony Dias, porque agora a gente tem que ir para nosso quadro, que é o quadro de análise política geral aí da situação eleitoral, que é o Eleições do Cacete, Tony Dias. E assim como a gente fala nas eleições do cacete, Tony, né, que foi um quadro que a gente criou, né, nesse período eleitoral, para a gente justamente avaliar a temperatura, o termômetro dessas eleições, que a gente acha que vai ter o que está tendo: tiro, porrada e bomba, né, Tony Dias? E, Tony, a gente observou essa semana, né, que algumas pesquisas saiu uma pesquisa aí, Datafolha, BTG Pactual, né, e obviamente a Genial Quest, e houve uma série de discrepâncias entre elas, né? O Datafolha dá uma diferença entre Lula e Bolsonaro muito maior do que a Genial Quest, por exemplo, né? E isso foi não só a nível, né, nacional, mas assim, se você pegar nos estados também, está tendo essa discrepância aí, e muitos aí têm dito que isso é devido à metodologia que cada instituto utiliza, Tony Dias. E aí, o que o Disrupções tem a dizer sobre essas discrepâncias, metodologias, né? Se os institutos de pesquisa são confiáveis, não são confiáveis. Tem também a fato, vamos pular alguns assuntos aí, né? Que alguns profissionais, como por exemplo o Datafolha, estão sendo agredidos, né? No Brasil, em Goiás, por exemplo, essa semana teve uma agressão a um profissional do Datafolha que estava lá, é um profissional que está sendo recebendo para fazer pesquisa, fazer perguntas aí, né? Eu acho que a gente pode fazer por parte, porque vamos primeiro falar das pesquisas, depois a gente entra nessa coisa aí do... que se a gente pular, a gente vai perder. Vamos, porque são assuntos muito importantes. Não, o que eu estou falando é o seguinte, essa questão das pesquisas em primeiro lugar e aí depois a gente passa para os outros assuntos. Né? Porque a questão da pesquisa é o seguinte, a metodologia de cada uma, tudo tem a ver com a maldade que o Bolsonaro fez. Porque o Bolsonaro ele não fez o censo de 2020. Então, o que acontece? Alguns institutos ainda usam dados lá dados da população de 2010, se não me engano, foi o último levantamento, que não consegue mensurar a classe que ganha até 1 ou 2 salários mínimos e a classe rica. Então, o que acontece? Porque a Quest ela usa a metodologia do PNAD. E as outras, Datafolha, IPEC, ainda usam os dados antigos do censo antigo. Então, isso dá uma discrepância no processo do algoritmo que gera esse resultado. Porque você tem lá a pesquisa é um dado estatístico, bicho. Então, você consegue analisar. Tanto que você faz recorte
por gênero, por religião, por cidade, por grupo, por religião, por classe social, você consegue ter bons recortes disso aí, porque o algoritmo foi criado para isso. Mas como você não tem uma base matemática, então você tem pode haver alguma distorção. A Quest, como usa o PNAD, e o PNAD a gente não sabe se o PNAD foi adulterado, tá entendendo? A gente não sabe se ele foi adulterado, porque Bolsonaro sucateou todos os institutos de pesquisa no Brasil. Você vê o INPE aí com informações. Só para explicar, o Datafolha usa a metodologia de ir para a rua, botar o ponto de fluxo, né? Não é isso, não. Tem a distorção do físico e do telefone. Eu estou falando da base algoritmo, a base que gera mesmo a informação. É o dado que, por exemplo, o Datafolha, se eu não me engano, ele trabalha com 40% da população que ganha até um salário mínimo. Já a Quest trabalha com 30%. Então você tem 10% aí que dá uma margem significativa. Então isso impacta onde? No crescimento do Bolsonaro lá na Quest em relação na classe que ganha até 5 salários mínimos, onde Bolsonaro tem uma projeção maior. Mas a metodologia de ir para a rua ou usar o telefone também é um. Também, mas só que nesse aspecto hoje, um grande impacto é nessa base de cálculo. Entendi. É nessa base de cálculo que dá essa distorção. Mas dá uma distorção na questão da variação do Bolsonaro, porque na variação do Lula, ele fica estável. O Lula, praticamente em todas as pesquisas de todos os institutos, tirando 2 ou 3 aí que não são confiáveis, eu não estou nem falando isso, você não, um confiável, porque são institutos que começaram a fazer pesquisa esse ano, bicho. Tá entendendo? Agora, nos institutos que já tem uma certa tradição, que tem um fato histórico, você pode ver que o Lula vai mantendo ali a sua margem entre 42% e 40%. Quando você pega os agregadores, e são 2 agregadores interessantes, que é o agregador Locomotiva da CNN e o agregador do Estado de São Paulo, você vê que a margem que agrega todas essas pesquisas dá em torno de 10 pontos. Lula tem 44%, Bolsonaro migra ali entre 34%, tem uma margem ali de 10% ali nesses agregadores. Então, as pesquisas estão tendo coerência. O que está divergindo agora é se essa base de dados que gera o algoritmo, que gera essa simulação, qual é a base de dados que dá mais coerente com a realidade do Brasil. Por isso que é muito importante a questão do censo. Por isso, talvez, Bolsonaro não quis fazer o censo. Tá entendendo? Por isso que ele não se sentiu à vontade de fazer o censo. Porque, como eu sempre falo, bicho, a galera fala muito, Bolsonaro é burro. Bolsonaro não é um cara burro, não, bicho. A ideia dele é que a gente não acredita, porque a gente ficou preso em viés de confirmação, a gente não consegue entender que ele tem um projeto político, sim. Ele possui um projeto político, ele possui um programa. Mas só que o programa dele é privilegiar quem tem grana. É privilegiar a aristocracia, é privilegiar aquele brasileiro que gosta do jeitinho. Esse é o programa do Bolsonaro, que é muito diferente do programa de país que eu acredito. Então, a gente tem que levar isso muito em consideração. Então, essa questão da pesquisa, ela foca muito nisso, Léo. Ela está consolidando que Lula pode ganhar ou não no primeiro turno. E aí vai depender do que vai acontecer nesses últimos 15 dias aí. Mas eu acredito nas pesquisas e elas estão transparentes demais. A única coisa que está acontecendo é esse desequilíbrio aí na base de dados dela, que a gente vai saber depois dela quem está mais consistente. E outra coisa, Tony, também saiu uma notícia aí, uma pesquisa da Datafolha, né? Dizendo que 67,5% da população tem medo, né? E olha só, a palavra medo, né? Não é assim, não é outro sentimento que as pessoas. Então, para 67,5% dos entrevistados, existe o medo de serem agredidos fisicamente pela sua escolha política ou partidária. E aí, né, não definiu se é de esquerda ou de direita, é sobre sua escolha política partidária. Então, 67%, né, 67,5% da população tem medo de ser agredido física ou moralmente aí
por sua escolha política partidária, né? E isso, assim, o que isso pode refletir no voto, né? Eu acho que esse que é a questão central, né, para a gente debater agora, né, Tony? Léo, lembra que a gente falou do CRI Corvos? Aham. É isso que aconteceu. Milhões de armas nas ruas. Milícia. Milícia a todo vapor. Tráfico de drogas influenciando em eleição. Pastores fundamentalistas manipulando suas ovelhas. Coronéis de interior que receberam dinheiro do orçamento secreto manipulando seus eleitores. Empresários adictos que ganharam muito dinheiro. Não se esqueça que o governo Bolsonaro, para o empresariado tacanha, foi uma benção. Então, o que acontece? Vamos voltar lá no exemplo da marmita. Aquela mulher se posicionou. Sim. E recebeu, assim, do empresário lá bolsonarista a censura, né? Você não vai receber. Quantas pessoas devem engolir a seco? Só votar em Bolsonaro. Uhum. Quantas empregadas domésticas que trabalham para patrões que são bolsonaristas que devem ficar calado o dia inteiro? Vai votar em quem? Se não votar em Bolsonaro, tu vai ser mandado embora. Não, a gente não precisa ir longe, não. O que aconteceu, a gente já falou isso, do maluco lá que morreu essa semana. Semana passada, bicho, no comício do Lula aqui em São Gonçalo, dos evangélicos, bolsonaristas indo lá arrumar treta. Isso não saiu em lugar nenhum. Eu não vi em lugar nenhum, mas... Né... Saiu. Por é que tu vai achar, bicho? Saiu, mas é o que acontece. É que a coisa tá tão... É tanta informação doida que vem uma atrás da outra. Pois é, que a gente perde, né? Os fatos. Pô, no Rio de Janeiro, o drone... Pô, em Minas Gerais, aquele drone com fezes lá que o fazendeiro colocou. As ameaças. O que aconteceu com o Vera Magalhães mesmo, lá daquele bolsonarista de lá agredir ela. Tá entendendo? As pessoas estão com medo, sim, bicho. As pessoas estão com medo de se manifestar. A minha própria esposa mesmo. Tu acha que a minha esposa ela se manifesta? Não, ela fica quieta. Ela trabalha em ambientes insalubres, que ela não pode manifestar o voto dela, porque se ela manifestar, a galera vai sentar na porrada. Não vou dizer porrada física, porque a gente só acha que a agressão física é mundial, mas a agressão moral. Eu já sofri assédio moral e eu sei como isso funciona. O assédio moral, ele é muito violento, bicho. O assédio moral dói lá no fundo. Tá entendendo? E você provar assédio moral é muito difícil. Tá compreendendo a jogada? Então, o que está acontecendo nessas eleições é justamente isso. E só que aí o que acontece? Agora que a imprensa está sofrendo, essas ameaças, o que aconteceu nas meninas do Datafolha, bicho, você viu as cenas. Foi pavoroso. Pô, queria até que você falasse sobre isso, que você falou tão bem na abertura, que você explica o que aconteceu aí das meninas. O senhor fala das meninas Datafolha? Que os malucos foram atrás dela? Pois é, são de Goiás, né? Funcionários aí da Datafolha foram assim, coagidos, né? Não só coagidos, foram ameaçados, né? Um militante bolsonarista lá, né? Justamente porque elas estavam fazendo o trabalho dela, né? Qual é o trabalho dela? O trabalho dela é isso aí em campo e pesquisar, né? E colher aí informações sobre justamente o que está sendo, né? Sobre a questão eleitoral. Então, assim, como a Datafolha, como o Bolsonaro escolheu o Datafolha, né? Olha só, o Bolsonaro escolheu o Datafolha como inimigo, né? Sabe-se lá por quê, né? O Bolsonaro escolheu o Datafolha como inimigo, a Foice de São Paulo, aquela coisa toda, né? E como o Datafolha é um instituto que está dando
né, a maior margem de distância entre Lula e o Bolsonaro, né, a militância bolsonarista se achou aí no direito de atacar alguns profissionais do Datafolha. E o dado relevante, que foi no Centro-Oeste, foi em Goiás, né? E são meninas, né? São mulheres, né? São mulheres. É isso aí que você está colocando, né? Você colocou muito pertinentemente no início no início do Palavras ao Léo lá, que eles não fazem isso com homens, né? E se forem homens grandes, corpulentos, eles não fazem mesmo. Agora, com mulheres, né? E com homens, até homens, mas que têm uma complexão física mais tímida, né? Mais fracos, homens né? fracos, que eles configurem como fracos. Pois é, eles não fazem. Eles não fazem. E essas funcionárias aí do Datafolha, né? Não sei se o termo funcionário não, são funcionárias, sim, elas estão ali prestando serviço. Estão prestando serviço, né? E eles fizeram esse sujeito aí, né? Acabou ameaçando, intimidando, né? Essas meninas estavam fazendo aí a pesquisa aí do Datafolha, que registraram lá o boletim de ocorrência, não vai dar em nada também pro cara, né? E, enfim. Mas a banalidade do mal, bicho. A gente está banalizando o mal. A gente banalizou. A gente tem que compreender o seguinte: isso aí não é um fenômeno de hoje. A gente banalizou em 98, 99, quando o Messias Bolsonaro falou que tinha que fuzilar o Fernando Henrique. Sim. A gente banalizou quando fizeram chacota da morte da Marisa, da mulher do A própria Vera Magalhães questionou isso, né? Questionou essa questão da Marisa lá. Exato. Eu vou procurar as exatas palavras dela, né? Não case com um homem que faça do seu velório um comício eleitoral. Tá entendendo? Então, essa banalidade do mal, quando o Bolsonaro falou aquilo na tribuna lá, bicho, então o que aconteceu? A gente banalizou o mal. Quando o Bombadão quebrou a placa da Marielle, foi banalizado. Banalizou o mal. O problema é que quando teve gente que festejou a morte da Marielle, você banalizou o mal. Exatamente, a gente vem banalizando como teve gente que festejou a morte da dona Marisa lá, você banalizou o mal. É isso que eu estou falando. O que está acontecendo no Brasil, para a gente compreender o que está acontecendo no Brasil, a gente tem que entender muito bem, bicho, o que é a banalidade do mal. É o que a gente sempre falou aqui, bicho. Você pode ser o que você quiser. Você tem que respeitar o direito do outro. A gente vive numa democracia liberal, bicho. Se a gente não compreender isso, se a gente não tiver ciência disso, não vai adiantar. Tá na hora de parar essa violência com o Datafolha, bicho. Porra! É coisa de quê? São de pessoas que foram fundamentalizadas. Eu falo isso o tempo inteiro. Essa onda conservadora no mundo não é conservadorismo, não. Essa onda conservadora no mundo é fundamentalismo. Fundamentalizar as pessoas. Esses lobos solitários, eles estão dispostos a fazer qualquer loucura. Eles acreditam. Eles acreditaram nessa mentira toda que contaram para eles. Aí a gente volta sempre lá atrás. Cambridge Analytica identificou que mais ou menos 25% a 30% das pessoas no mundo são pessoas vazias, que não têm disposição para nada, são terrenos férteis, estão vagas. E aí você chega e cria um fundamentalismo, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Espanha, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu na Hungria, na Polônia, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Só que para a gente poder trabalhar isso, vai ser muito doido, bicho, porque a banalidade do mal, bicho, já está aí. Não, Antônio, olha só, vamos linkar com outro assunto aqui do eleição do cacete, que é a questão do voto envergonhado. Voto envergonhado. Que pode estar linkado com essa questão da violência, né? Assim, porque, segundo o diretor da Quest, né, o Felipe Nunes,
né, existe esse fenômeno do voto envergonhado que nas eleições deste ano, né, pode estar favorecendo aí o Lula. Isso segundo declarações desse Felipe Nunes, aí, que é diretor da Quest. Foi um fenômeno que, segundo ele, favoreceu o Bolsonaro em 2018, mas que pode, esse ano, estar favorecendo o Lula, né? E muito desse voto envergonhado pode estar envergonhado justamente por esse clima, né, de violência que existe hoje na sociedade brasileira. Não é não, Tony? Cara, a gente está falando. Já reparou hoje que o programa nosso só está falando sobre isso? Sim, sim. A gente falou isso há pouco. Quantas. Você lembra, há uma semana ou 2 semanas atrás, aquela empresária da Bahia falando para poder mapear os seus empregados e quem votar no Lula tem que ser mandado embora, tem que ser demitido. O grupo bolsonarista que ia financiar o 7 de setembro, que o Alexandre de Moraes barrou ali. Tu lembra que os caras falaram tem que mandar embora quem vai votar no Lula? Uhum. É isso aí que acontece. Porra, você acha que no processo de coação, vamos dizer assim, no processo de coação, você vai falar, vou votar, não vou votar no Lula não, bicho, é Bozo, é 17. Ainda fala 17, né? Ainda fala 17. Vou votar 17. Ah, isso mesmo, 17. Pátria, Deus, família e tudo, cara. O cara vai perder é o cara que faz assim para o patrão, mas em casa ele vira assim, né? Na urna ele vira, tá entendendo? Então, isso aí é o que vai acontecer. Então, esse voto envergonhado, e foi um lance muito interessante, que eu fui ler a pesquisa do professor que o Felipe Nunes cita. E a pesquisa dele é toda baseada em algoritmo, bicho. Foi até um troço muito interessante que a tese do cara praticamente é toda baseada em programação, em números, em códigos. Então eu falei, caraca, troço muito interessante. E você vê isso muito bem. As pessoas não estão se sentindo, a gente não está num ambiente, a gente tem que compreender o seguinte, 2022 não é o mesmo ambiente de 2018 que você tinha aquele ódio voraz ao PT. A gente não tinha aquele ódio voraz e aquela coisa, vamos dizer assim, unânime. Todo mundo contra o PT. Não, as pessoas, o Bolsonaro ele já tem rastro. O Bolsonaro, em 2018, não tinha rastro. O Bolsonaro teve 3 anos e meio de governo, né? Então. Ele já tem 3 anos e meio de governo. Foram 700 mil pessoas mortas pela Covid. Uma das maiores recessões financeiras do Brasil. 33 milhões de pessoas passando fome. Corte na farmácia popular para privilegiar orçamento secreto. Corrupções que não estão sendo investigadas porque o governo Bolsonaro manipulou todo o aparato. Porque o Aras não deixa, né? É simples. O Aras não deixa. E não só o Aras, ele toda semana ele vai trocando. O Aras, a Lindora, todo mundo lá da PGR, né? E tudo mais. Sigilo de 100 anos em todas as coisas aí. Então, bicho, é complicado. É complicado demais. Por isso que tem esse voto envergonhado e eu quero que ele fique envergonhado mesmo. Chega lá no dia 3 e fica envergonhado, mas vota 13. E assim, Tony, essa semana teve 2 coisas aqui que eu acho importante, pode também, né, explicar muito desse voto envergonhado, que foi o corte na farmácia popular, né? Depois o Bozo disse que vai voltar atrás e tudo mais, mas vazou isso e pegou muito mal, assim, na campanha dele, né? E uma pesquisa, assim, né, recente também, que fala sobre insegurança alimentar, que diz que 3 em cada 10 famílias enfrentam insegurança alimentar, né, moderada ou grave. Isso dá 30%, né, da população brasileira vivendo em algum tipo de insegurança alimentar, né? Então, ou seja, 2 notícias assim terríveis, né, para o pobre brasileiro. E assim, e aí você vê o número, né, de pessoas pobres que vão votar no Lula, é onde está a maior diferença dele para o Bolsonaro, é aí, né? Exatamente, Léo.
é onde ele não consegue avançar. Nem dando Auxílio Brasil, cara. Nem dando Auxílio Brasil. É muito claro, muito nítido isso, né? Quer ver uma parada? Se a gente for olhar de uma coisa muito doida, vamos pensar aqui. Se o Bolsonaro tivesse mantido o Mandetta, olha a lógica, se o Bolsonaro tivesse mantido o Mandetta vai lá, é isso. Se ele tivesse ouvido a ONU, que é a OMS que você fala? A OMS. Ele poderia até ficar com a cloroquina. Mas eu não acredito na cloroquina, mas tá bom. Pfizer, bota essa vacina aqui. O primeiro lugar que vai vacinar vai ser o Brasil. Cara, se ele não falasse aquelas coisas todas, se ele fosse uma vez por semana na televisão e falasse assim, população, vamos ficar calmos. Isso. Vamos agindo. Olha só, estou aqui, estou lamentando as mortes, estou triste por vocês, quero abraçar vocês. Se ele tivesse feito assim... Ele não precisa nem ter empatia, só ele falar assim, estamos trabalhando, tá bom? Tá ok? Tá. Ponto. Vamos ver a economia, ponto. Bicho, ele estaria eleito em primeiro turno, o Lula não teria 10% de intenção de votos. Se ele tivesse feito o básico, se Bolsonaro... Lembra do Crivella aqui no Rio de Janeiro, quando foi prefeito? Se o Crivella tivesse feito o básico, o Eduardo Paes não voltava. Sim, com certeza. Ele só foi para o segundo turno, o Crivella, porque ele tem uma base ali muito forte da Igreja Universal, ele tem uma máquina muito forte. Ele não voltava. O Crivella não voltava. A mesma coisa com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro fizesse o básico, bicho, o Bolsonaro fez o maior estelionato eleitoral da história desse Brasil, que vai ser registrado nos livros de história. Daqui a 30 anos, 40 anos, os nossos descendentes vão ler esse fato histórico, vão ficar enlouquecidos com como foi o governo Bolsonaro. Eles não vão compreender. Vai ter que ter muito antropólogo para entender essa loucura que aconteceu no mundo, e inclusive no Brasil. Está entendendo essa loucura toda? O que ele fez da farmácia popular, bicho? Ele privilegiou o orçamento secreto. A questão foi ele essa. Ele deu ordens para não mexer no RP9. Não é que não tinha dinheiro, né? Ele decidiu... Ele tirou o dinheiro para botar no RP9 para poder distribuir dinheiro para a base eleitoral dele. O Bolsonaro, bicho, ele só faz evento em lugar evangélico. Só que ele não se tocou que só 20% do Brasil é evangélico. Tá entendendo como ele é muito mal assessorado? Ele é muito mal assessorado. Por quê? Porque é um cara que tem uma inteligência militar. Ih, bicho, vai passar agora um caminhão de som aqui do lado. Poxa, aí... Dá a volta, Bela. Mas voltando aqui, então, ele só fez loucura, bicho. Não tem como. As PEC que ele fez, bicho, as duas PEC irregulares, cara, não surtia efeito. Tá entendendo? É porque alguma coisa está muito errada e o pobre entendeu isso. Vamos por outro assunto aí. Tony, o caminhão de som me tirou a racionalidade. Rapidamente aqui... Né, vou baixar o som aqui rapidinho, vai falando aí. Tá, rapidamente aqui, Tony, né? Falando sobre o último assunto aqui do Eleições do Cacete, falando um pouquinho sobre política do Rio de Janeiro, né? Essa semana o Marcelo Freixo deu uma entrevista à Globo, né? Onde ele fala sobre dois assuntos. Primeiro foi sobre o porquê que o César Maia, ele aceitou o apoio do César Maia, e ele falou que o César Maia mudou a posição das milícias, sobre as milícias e tudo mais. E outra coisa que ele fala sobre a política de segurança pública, que ele agora é a favor, né, das incursões na favela, inclusive com helicópteros. Tony, aí eu sou obrigado a pensar, não foi o César Maia que mudou, não. O que mudou foi o Freixo, né? Cara, a questão do Freixo é muito doida. O Freixo, ele
Sempre gostei do Freixo. Fala a verdade, sempre gostei do Freixo. Sempre votei. Independente, né? Sempre gostei do Freixo. Mas nesses últimos 2 meses, bicho, ele saiu de um processo progressista e hoje o discurso do Freixo é um discurso de direita. Sim. É um discurso de direita. Ele está tendo cuidado com as palavras para não parecer que ele é um cara de direita. Mas ele jogou, bicho, no ralo, mais de 30 anos de pesquisa. É duro falar isso. É duro falar isso. Talvez muita gente não goste, né? Mas. Muita gente não gosta, porque o Caixa é isso e aquilo, mas a gente tem que ser sincero. A gente tem que ser sincero. O que o Freixo está fazendo nesses últimos 2 meses, ele praticamente. Eu perdi toda a simpatia do plano de governo do Freixo. Por quê? Primeiro, ele vem com um papo de bairro Prosperidade. Olha o nome que ele dá, bairro Prosperidade. Prosperidade lembra o quê? Teologia da prosperidade. O Brasil ele tá falando para um público, né? Ele tá falando para um público. Porra, eu estudei semiótica. Então eu acredito, bicho, que essa postura dele mudar de lado não vai ser bom. Vai trazer benefício. Por quê? A gente precisa, no Rio de Janeiro, de um programa progressista. Pois é. Não um programa que vai incentivar. Porque, cara, o problema das drogas do Rio de Janeiro, o problema das milícias, o problema do tráfico de drogas, é justamente porque aqui não tem emprego. Só para te colocar, Tony, que eu acho sobre. A gente precisa de mais Brizola e Darcy Ribeiro e menos desse discurso. Menos desse discurso pavoroso, bicho. Pavoroso. Eu acho que a questão é essa, né? Assim, não dá para você, né, nessa altura do campeonato, aí tá. O Freixo é muito melhor que Cláudio Castro? Não sei. Assim, eu não estou colocando isso em questão, entendeu? Estou olhando o programa de governo, eu não estou olhando a pessoa, estou olhando o programa de governo. Isso, eu não estou colocando isso em questão. Eu estou colocando a questão do seguinte, né? O caminho que ele está trilhando é um caminho muito estranho. É um caminho muito estranho. Bicho, eu fui ver o programa que ele falou, o programa Prosperidade, eu fui lá pesquisar. Não é nada disso. Lá tem um processo, um plano do Prosperidade, que ele está trazendo no México, que você tem a questão que eles chamam de redução de danos. Tem uma política antidrogas ali. Tem um processo de você fazer uma descriminalização. E hoje ele diz que ele é contra a descriminalização. O que acontece, por isso que eu falo, e tem um detalhe muito grande nessa coisa toda. O que me chamou a atenção, há um mês atrás, no programa da Record, ele falou uma coisa que é muito perigosa. Ele falou que ele não vai discutir temas que dividem a nação. Pois bem, a gente precisa do debate. A gente precisa debater. Nessa época de eleição, que você faz os debates. Você não falar de política de drogas, de uma nova política de drogas. Eu não digo de consumo, mas eu digo uma nova política de se combater as drogas. Seja lá com descriminalização, com legalização, a gente precisa discutir isso, a gente precisa debater isso, a gente precisa falar de aborto, sim. Não do aborto, da mulher sair, não. A gente precisa esclarecer isso muito bem. É nesse período que as pessoas estão mais atentas. Você inibir esse debate é jogar mais coisa para debaixo do tapete. É gerar mais fundamentalismo. O trabalho que ele se baseava de 30 anos de pesquisa, com essa mudança de discurso dele, bicho, foi jogado para debaixo do tapete. Você precisa, sim, compreender que o Rio de Janeiro é um estado diferenciado na nação por várias complexidades. Aqui já foi capital federal, bicho. Você tem 2 estados que até hoje não se conversam. O estado do Rio de Janeiro não conversa com o estado da Guanabara, mas eles se entrelaçam. Tá entendendo? Então, toda essa complexidade tem que ser revista sim. Agora, pegar um discurso e endireitar esse discurso para privilegiar uma galera
que não está nem aí para isso tudo, me desculpa mesmo. É um caminho estranho. É um caminho estranho e é um caminho do qual a gente tem que ficar muito atento, porque não vai dar certo. Eu achava que a gente ia ter um governo diferente no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Talvez não tenhamos, né? Talvez não tenhamos, talvez a gente vai ter uma manutenção, caso o Freixo ganhe, de uma mesma política. Mas questão de corrupção, aí é uma outra coisa. Aí ele pode trabalhar com compliance, papá. Agora, na política estrutural de segurança pública, bicho, eu não vejo nenhum avanço. Eu não vou ver nenhum avanço no Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro precisa de uma modernização. Tony, estamos invadindo já, né, 1h17 de programa. Não, porque esse tema do Freixo, ele dói muito. Não, claro. Tem muita gente que vai ver esse programa aí depois e fala assim, caraca, Tony, mas eu estou falando antes por quê? Porque o Disrupções, ele não passa pano. A gente aqui não tá para passar pano não, bicho. Isso aí. A gente não pode passar pano em política. Nem para quem a gente concorda. Aliás, nem para a gente concorda. A gente tem que abrir os olhos e falar assim, tá errado. Jogou trabalho de muita gente séria no lixo para agradar um eleitorado que talvez nem vai votar nele. Gente que está decepcionada com ele nesse momento. Eu tô. Sendo muito sério, eu tô. Agora, ô Tony, estamos indo aí mais para o final do programa aqui, né? Como todo final de programa, né? A gente faz o nosso quadro mais lúdico, assim, né? Às vezes nem tão lúdico, porque são temas complicados, né? Que é o cidadão de bem, ó. Olha aí o nosso cidadão de bem aqui, né? Tá lá com a camisa da seleção brasileira, fazendo arminha, laranjas por todo, né? Quintal e tudo mais, né? O fuzil pendurado é o estereótipo do cidadão de bem, né? E o prêmio do cidadão de bem de hoje, né? Se é que a gente pode dizer que é um prêmio, né? Vai para o cidadão de bem chamado Roger Moreira. Roger Moreira, Tony Dias, olha só, Roger Moreira, né? O que o Roger Moreira, né? Vocalista aí, principal compositor e guitarrista, né? Do Ultraje Rigor, fez para merecer, né? O cidadão de bem de hoje, né? O Tony Dias. Ontem, né? Aliás, ontem, né? Ele colocou no Twitter dele, né? Ele tem a conta no Twitter, ele é bem ativo, né? Aí passou aqui num tempo, né? Que é o Jornal de Minas Gerais. Roger Moreira diz para a garota de 11 anos, estuprada, para parar de meter, né? E aí, né, a gente só fica pior, né, Tony Dias? Porque aí ele é um caso de uma garota, né, que tem 11 anos de idade e foi estuprada pela segunda vez e ficou grávida, né, em relação, né, fruto desses 2 estupros que ela teve, né? E aí, o que ele fala, né? Depois teve reação nas redes sociais contra essa falação dele, né? Aí ele justifica, olha só como ele justifica, Tony Dias. Fiz uma piada com a desgraça alheia, ou com a desgraça que é o Brasil e a família dessa menina. Detalhe, né? Essa menina ela não estava no seio da família, essa menina ela estava num abrigo do Estado. Porque eu acho graça em tudo e jamais serei pautado pela esquerda e pelo marxismo cultural de Gramsci. Tony Dias, né? Tony Dias, isso quer dizer que ele acha graça no estupro, em primeiro lugar. Porque ele faz uma piada, né, com o estupro de uma menina, é porque ele acha graça no estupro, né? Ele acha alguma coisa risível, né? Agora, o Roger Moreira, Tony Dias, eu não vou entrar aqui em discussão sobre a qualidade musical dele, que isso aí é o que menos importa nesse momento, né? Mas o Roger Moreira, ele é um cidadão de bem, né? Bicho,
Você sabe o que me deixa bolado? É que a gente não percebe as fases da vida. Quando esse cara lá atrás falava eu gosto de mulher, que essa música ele fez pro Cazuza, é uma música muito. Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher, eu gosto de mulher. Já estava Ele a já falava que ele era homofobia. reacionário. Sim, ele já estava a homofobia ali embutida, né? É porque às vezes a gente não entende A alguns gente não fenômenos. não para pensar nisso, é verdade. Na época a gente não parou. Por exemplo, eu nem era adolescente ainda, então acho que eu não tinha nem maturidade. Isso aí é 85, bicho. Tinha 10 anos. Então ainda Pois tava... é. A gente não entendia muito bem o que era isso. 10 anos, 11 anos, quando surge o Traje a Rigor. Uma banda que debochava da... Não digo nem que debochava da ditadura, mas debochava do comportamento daquela sociedade. Então tem algumas coisas muito interessantes. Quando você vê uma fala dessa, você vê que é a fala típica de pessoas que acham que podem tudo. São pessoas que querem uma. É engraçado, são pessoas que querem uma ditadura, mas querem uma liberdade. Acha que numa ditadura ele iria conseguir falar isso? Tá entendendo? E tem uns fatores muito doidos em relação a isso tudo. É muito complicado, porque é aquilo que eu falei. Aí volto lá no Freixo. Aonde que o Freixo, na minha opinião, erra. De não querer ter debate nessa época. E aí você continua com esses preconceitos e empurra isso para debaixo de um tapete, e aí você deixa a esgotolândia aí, reforçando esses vieses de confirmação. Agora, Tony, a minha pergunta agora é o seguinte: o Danilo Gentili demitiu lá o Léo Lins por causa daquela piada em relação à hidrocefalia, né? Será que ele vai demitir também o Roger Moreira depois disso aí? Não. Não estou dizendo nem que tem que demitir. Não estou nem dizendo que tem que demitir, não. É uma pergunta, é um questionamento. Não, sua lógica. Mas só que a hidrocefalia ela é ligada a uma marca da qual quem mandou o cara embora... Pressionaram o Silvio Santos, né, para demitir. Quem pressionou foi o patrocinador do Teleton. Peraí, não dá para ficar com isso aí. Opa! Execução sumária. O Roger é um pouco diferente. Quem é que vai pressionar? Quem é que vai pressionar em nome dessa menina, né? A questão é essa. A Juntex, sei lá. Não sei. Tá entendendo? Você vê que aí é aquilo que a gente fala, é a banalidade do mal, bicho. O problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil é a banalidade do mal, é achar que essas piadinhas são piadinhas, achar que isso é liberdade de expressão. O que acontece hoje no Brasil é que se confundiram liberdade de expressão com liberdade de você cometer crime, com difamação, com calúnia, com inverdades. Essa é a tônica do Brasil 2022. Essa é a tônica desse 20% de um eleitorado que acha que pode tudo. Só que aí tem um detalhe muito grande, que talvez seja o grande... eu acho que a grande sacada é que o campo progressista precisa conhecer mais essas técnicas que esses caras têm, porque eles trabalham em bando. Por exemplo, eu fui ver aqui quem é o... Você mostrou o jornal aí, o jornal do Tempo. O Jornal Mineiro. Eu fui ver aqui esse Jornal Mineiro, é um jornal que todo... A direita adora esse jornal. A direita adora. Por quê? Porque é um jornal, como a gente falou lá no nosso programa de hoje. É o jornal que cria corvos. É um jornal que estimula, não é um jornal de fato. É um jornal baseado em construção de uma narrativa de interesse e de viés de confirmação. Esse que é o grande perigo das big techs hoje. Esse é o grande perigo que a gente tem nas mídias sociais hoje. É que as mídias sociais elas estão privilegiando quem consegue ter audiência e quem consegue conversar melhor com esse algoritmo. Talvez o Disrupções não consiga avançar porque a gente não sabe, a gente não entende como a gente pode conversar com esse algoritmo. Chamar ele de meu amigo, senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Ou então, será que a gente precisa colocar um dinheirinho nesse algoritmo para que ele
espalham as nossas ideias. A gente não tem esse dinheirinho, né, Tony? A gente não tem. Então, é isso que eu falo. Então, a grande, talvez, inteligência que tem hoje é que esse Roger Moreira... E detalhe, o Roger Moreira, ele dava palestra junto com o Olavo. O Olavo, né? Olavo Lobão, olha, teve uma live dele com o Olavo Lobão e, se eu não me engano, estava Diego Mainardi também lá. Diego Mainardi, os Ventralber. Tava lá. Então, a gente vê. Então, o que acontece? Porque a gente sabe... O Lobão até decidiu sair desse circuito, né? Porque o Lobão... Cara, tem um pouquinho mais de tutano, né? Não é nem questão de mais de tutano. A questão toda é o seguinte. Uma coisa que... Ontem eu vi um lance falando sobre a função de algoritmo, de comunicação, essa questão toda. Você trabalhar com viés de confirmação, bicho, é muito bom, é muito lucrativo o nicho. Só que acontece o seguinte, você bota a galera em um nível muito baixo. Porque essa galera não aceita o senso crítico. Essa galera não aceita o contraditório. Então, isso é muito ruim. Então, o que a gente está passando hoje, a gente precisa compreender como a gente vai trabalhar com essas mídias sociais. E agora você tem um fenômeno mais louco, que é o TikTok. É verdade, né? O TikTok e aquele outro Quai. Cara, tem gente fazendo novela com o Quai, contando histórias muito insanas. Como a gente vai trabalhar com essa comunicação hoje? E a gente que tá cascudo, porra, a gente já tá chegando na casa dos 50, bicho. Pra gente entender esse universo de YouTube, Facebook, essas porras já estão uma surra. Agora a gente vai entender o Quai, a gente vai entender o TikTok. Então é muito doido, é um mundo novo. Nem me aventura. Só que essa galera hoje tem estrutura. Eles têm dinheiro. Roger, porra, bicho, Roger ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro falando besteira. Agora, como é que a gente vai trabalhar isso tudo? Como é que a gente vai conseguir criar? E aí tem um fator que é muito doido, que o Lula diz, e aí muita gente não consegue compreender, quando ele fala em regular a mídia. Não, ele quer... Não, você precisa realmente regular, não digo regular de você estatizar nem censurar. Outra responsabilidade, né? Quando você fala... Isso. Qual é a responsabilidade que tem hoje cobrar de responsabilidade de um jornal desse que propaga mentira o tempo inteiro? Qual foi a responsabilidade que teve quando o antagonista botou aquela mentira da Marielle que ela era casada com o Marcinho Vipê aí no Rio de Janeiro? Tá entendendo? Quais são as responsabilidades? Então, acho que a gente tem que começar a entender, e tanto quando o Lula fala sobre isso, ele fala de um processo muito parecido com a Grã-Bretanha. Com a estruturação lá no Reino Unido, que no Reino Unido você tem aqueles tabloides lá sensacionalistas violentíssimos demais. Então, como a gente vai trabalhar isso tudo? Como a gente vai trabalhar as responsabilidades? Então, cara, são os desafios aí que a gente vai ter para o ano que vem com o Lula aí voltando. E a gente não falou do voto útil, mas está tranquilo. Não, falando do voto, isso aí. Ô, Tony Dias, então estamos acabando mais um episódio aqui do nosso Disrupções, né? Vários temas interessantes hoje, Tony Dias, mais um programa interessante que a gente faz. Quero desejar a você, Tony Dias, um bom final de semana, né? Quero desejar a todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo, nos vendo aí também nas nossas plataformas de streaming, né, no nosso canal de YouTube também, um bom final de semana. E, Tony Dias, semana que vem tem mais, né, meu amigo? Eu acho que esse horário de manhã é bem melhor do que a noite. À noite eu já estou muito cansado. Tony Dias. De manhã é melhor. De noite a gente grava sexta-feira, às vezes, 11 horas da noite, 10 horas da noite. E aí eu fico um pouco irritado demais, porque, porra, é tanta maluquice que a gente assiste aí. Mas é isso aí, Léo. Obrigado aí. Vamos que vamos. Vira voto útil. Valeu, Tony. Tchau. Até semana que vem.